Fala aí, galerinha do nono ano. Hoje a gente vai falar sobre gráficos de mudanças de estados físicos para uma substância pura. Essa aula corresponde à aula 9, tá? É a continuação daquele capítulo 3. E referente à quinta semana do primeiro bimestre, tá certo? Então, vamos lá. Apresento vocês o gráfico das mudanças de estado físico. Primeiro a gente vai falar somente de substâncias puras, tá bom? Então vamos lá. Ao aquecermos uma amostra constituída por um único tipo de partícula, isto é, uma substância pura como a água no estado sólido, que é o gelo, e notarmos as temperaturas nas quais ocorrem as mudanças de estado, ao nível do mar, onde a pressão é de uma atmosfera, obteremos um gráfico em que nos tempos T1 e T2 a temperatura é de 0 graus Celsius e nos tempos T3 e T4 a temperatura é de 100 graus Celsius. Então, olha aqui. No estado sólido, lá embaixo, a gente tem uma reta que está subindo, certo? Em determinado momento, ela vai ficar totalmente na horizontal. E aí, quando ela fica totalmente na horizontal, é que começa a fusão, tá? Que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E aí, como vocês podem ver, esse TF grandão é justamente a temperatura de fusão, que é aquele valor em que a água começa a passar do estado sólido para o estado líquido, que é igual a 0 graus Celsius. Depois, quando o gelo derrete completamente, volta a subir, aí essa subidinha escrito líquido, e lá em cima, na TE, que é temperatura de ebulição, ele volta a ter esse perfil de uma reta totalmente na horizontal, né? É o momento em que a água, no estado líquido, começa a evaporar. Depois que ela tiver evaporado completamente, a temperatura volta a subir e a água está completamente no estado gasoso. Então, conclusões disso. Observa-se que a primeira mudança de estado físico é a fusão. Ela ocorreu a uma temperatura de 0 graus Celsius e por isso é denominada temperatura de fusão. A segunda mudança é a ebulição. Ela ocorreu a 100 graus Celsius e por isso é denominada temperatura de ebulição. Então, esses valores aqui são para água a nível do mar, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Em outras altitudes, essas temperaturas se modificam, tá ok? Como vocês podem ver, aí tem uma tabelinha com temperaturas de fusão e ebulição de outras substâncias, tá? Etanol, que é o álcool etílico, mercúrio, ferro. Tá vendo? Eles têm temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição completamente distintas, tá? Então, vamos agora analisar esse gráfico aqui, tá? Da página seguinte. Ele é o gráfico de mudança de estado físico para o éter comum, tá? Então, ele tem a temperatura de fusão em menos 116 graus Celsius, tá? 116 graus Celsius negativos. E a temperatura de ebulição a 34 graus Celsius positivos. Então, a menos 16, olha lá, vocês têm um S mais L. O que quer dizer isso? Sólido mais líquido. Então, é aquela fase em que está tendo uma transição, tá? Você tem ao mesmo tempo sólido e líquido, porque está começando a derreter. Lá em cima, a 34 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição, a gente tem L mais V, líquido mais vapor. O que quer dizer isso? Que ele está evaporando. Agora, uma outra característica das substâncias que é importantíssima,
que é a densidade. Gente, a densidade também é uma característica particular para cada uma das substâncias, tá bom? E o que é densidade? A densidade é a razão entre a massa de determinada substância sobre o volume ocupado por essa substância, tá ok? Então, por exemplo, a densidade do ferro a 20 graus Celsius é igual a 7,87 gramas por centímetro cúbico. Para quem não se lembra, centímetro cúbico e mililitro corresponde à mesma coisa. Vale lembrar que a densidade de uma substância é dependente da temperatura e do estado físico que ela apresenta. Em geral, os sólidos são mais densos do que os líquidos. E, por sua vez, os líquidos são mais densos do que os gases. Gente, aí a gente chega agora na atividade que vocês têm que realizar, né? Atividade 2, tá? Que vocês têm aí alguns gráficos e o que é pedido? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, os estados físicos em determinados momentos, entre outras coisas. Então, galerinha, fiquem atentos. Calendário das aulas de dúvidas, as postagens na plataforma, tá? Materiais, atividades, os links dos vídeos e o lançamento dos vídeos com os novos conteúdos, tá? Vocês precisam ficar ligadinhos nisso. Façam as atividades, estudem, façam resumos e estejam sempre presentes nas nossas aulas de dúvidas, tá bom? Um beijo e até a próxima!